O vídeo de hoje é top, hein? Se liga, me diz uma coisa, você sabe quanto cobrar pelas suas palestras? Você tem dúvida sobre, como precificar a sua palestra? Você tem curiosidade de saber quanto que os palestrantes famosos cobram pelas palestras deles? Eu sei todas essas respostas. Então, assiste esse vídeo até o final porque eu vou te responder tudo isso. O meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. Fala palestrante, aqui é o Lucas Lopes, especialista em marketing e fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Me diz aí, você quer ser um palestrante desejado por empresas em todo o Brasil? Esse é um desejo seu? Fala mentalmente, sim ou não? Se sim, já se inscreve aqui nesse canal. E se você ainda não curtiu esse vídeo, já aproveita e dá sua curtida aqui pra mim. Fechou? Vamos lá para o tema de preço, uma curiosidade gigante de palestrantes. A profissão de palestrante é uma das mais lucrativas que existem. Vira e mexe, sai numa revista, no jornal aí os salários dos grandes palestrantes. E essas informações acabam trazendo muitas pessoas interessadas em lucrar também. Para você ter ideia, altos executivos de grandes empresas como BRF, TIM, Nestlé recebem em média 10 mil reais. Cara, esse é um preço de um palestrante mediano. Grandes palestrantes recebem cachês a partir de 20 mil reais. E nessa lista eu posso te dar como exemplo Geraldo Rufino, Tandy, Oscar Schmidt, Roberto Chinianchic, Bernardinho. Imagina faturar 20 mil reais por mês em um dia de trabalho. No e-book O Método NIC, um método que eu desenvolvi para classificar todos os palestrantes do Brasil a partir do nível de interesse que esses palestrantes despertam no cliente, eu classifico o palestrante em 4 níveis. Nível do legado, e esses são os palestrantes mais famosos do mercado, eles cobram a partir de 40 mil reais por palestras. Nível do super-herói, e esses palestrantes eles cobram entre 20 e 40 mil reais. Nível do progresso, esses palestrantes cobram entre 10 e 20 mil reais. E nível do desconhecido. Esses palestrantes eles não sabem nem quanto cobrar pelas palestras deles. Se você não conhece o Método NIC, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer o download gratuito do e-book em que eu falo todos os detalhes sobre esse método, você precisa conhecer. Mas vamos lá, olha só, durante os últimos anos atendendo gerentes de RH de grandes empresas como IBM, Hidrovias, Disney, Castrolanda, Motorola e várias outras marcas gigantes, eu percebi que o preço de uma palestra não está ligada necessariamente à qualidade da palestra, mas sim ao fator que é praticamente ignorado pela maioria dos palestrantes. O que separa um palestrante de 10 mil reais de um palestrante de 800 reais, cara, não é a qualidade da palestra, por mais louco que pareça. Sabe o que é? A qualidade que a palestra dele aparenta ter. Olha que importante, que interessante isso daqui. A régua que limita o preço da sua palestra é a percepção de valor que a sua marca, que você como palestrante transmite para o cliente. Olha que maluco isso! Existem palestras caras de 600 reais e palestras baratas de 60 mil reais. O preço da sua palestra está diretamente ligado à percepção de valor que a sua marca transmite. Ou seja, quanto menor for essa percepção de valor, menos eu vou querer pagar para esse palestrante simplesmente pelo fato de que você transmite uma fraca percepção de valor. Você tem cara de palestrante barato. Conforme você vai aumentando a percepção de valor da sua marca, aí sim você deve, não você pode, você deve, precisa aumentar o preço da sua palestra para ter um preço alinhado com a comunicação, com a percepção de valor que você transmite. Mas Lucas, como eu aumento a minha percepção de valor? Se você está fazendo essa pergunta é porque você não viu o vídeo que eu gravei inteiramente falando sobre percepção de valor. Eu vou deixar ele aqui nos destaques para você assistir logo depois desse, tá bom? Caso hoje você não esteja se preocupando com a sua percepção de valor, com a percepção de valor que a sua marca transmite, saiba que mesmo assim você está transmitindo percepção de valor. E provavelmente você está transmitindo uma percepção de valor muito baixa, simplesmente por não estar dando foco para ela.
Os resultados dessa omissão são dificuldade para prospectar clientes, você só fecha palestras com pessoas que estão dentro do seu círculo de networking, você não sabe quanto cobrar pelas suas palestras, para um cliente você cobra X, para outro cliente você cobra Y, muito provavelmente você cobra menos de 10 mil reais pelas suas palestras. Quem assiste a sua palestra se encanta com o seu conteúdo, eu tenho certeza disso. E por isso você não consegue entender como você não consegue vender a sua palestra para mais pessoas. O porquê você não consegue emplacar no mercado. E aí, você sente algum desses sintomas? Se sim, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo porque, cara, eu quero te ajudar a resolver esse problema. Então, curte esse vídeo aí rapidão. Curtiu? Beleza. Então bora continuar. Um palestrante que transmite uma baixa percepção de valor para um cliente, sei lá, por meio dos seus materiais, por meio dos seus pontos de contato, tipo Media Kit, site, redes sociais, e-mail marketing, você transmite uma sensação de amadorismo automaticamente. E essa sensação de amadorismo te prejudica na mente do cliente. Sabe por quê? Porque naturalmente as pessoas julgam o trabalho de um amador muito mais barato que um trabalho de um especialista. As pessoas acreditam menos autoridade para um amador do que um especialista. As pessoas tendem a acreditar que um amador merece receber muito menos do que um especialista. Percebe como todas essas conclusões são feitas de forma automática, sem você fazer nada, simplesmente pelas conclusões que as pessoas tiraram ao serem impactadas pelo seu material? Esse é o impacto negativo que você causa na sua carreira ao ignorar a percepção de valor que você transmite para os seus clientes. Passar uma baixa percepção de valor talvez seja um erro que a maioria dos palestrantes cometem na carreira. Eles não conseguem fechar trabalhos simplesmente por parecer transmitir amadorismo. Quando isso acontece, gente, as pessoas não confiam em você. E dificilmente um gerente de RH vai contratar um palestrante que ele não confia. Por isso, percepção de valor é algo que você precisa se preocupar sempre. Lembra que eu disse que existem palestras caras de R$600 e palestras baratas de R$60 mil? Então, é exatamente isso que eu queria dizer. Um palestrante de R$600 com material que transmite pouca confiança, pouca percepção de valor, é caro. Um palestrante de R$60 mil que transmite alta percepção de valor, ele se torna barato. As empresas correm atrás desse cara. As empresas correm atrás do Bernardinho, por exemplo. Me pergunta se as empresas pedem desconto por Bernardinho. Nem ferrando. Bom, acho que já ficou claro para você que para aumentar o preço da sua palestra, você precisa necessariamente aumentar a sua percepção de valor. Não ficou? Caso você tenha identificado que você precisa começar a trabalhar realmente a sua percepção de valor, a percepção de valor dos seus materiais, cara, eu vou te passar a minha sugestão de preço para suas palestras nesse caso, tá? Lembrando que todas as minhas dicas são para o mundo corporativo, palestras corporativas, esse é meu público aqui na Motivação Palestras, é o público que eu atendo, que eu sou especialista. Eu fiz um levantamento de todos os clientes que eu já atendi aqui na Motivação Palestras, de todas as palestras que já foram contratadas com a gente aqui, e eu identifiquei que os nossos clientes pagam em média R$20 mil por um palestrante. As empresas, coloca isso na sua cabeça, pagam em média R$20 mil por um palestrante. Por isso, caso você venda suas palestras por menos de R$10 mil, não se engane. O problema não é o preço da sua palestra, não é por causa do preço que você não consegue fechar mais palestras. Definitivamente, esse não é o problema. O problema na real é que você está transmitindo uma baixa percepção de valor. Eu tenho algumas sugestões para você caso você seja um palestrante que ainda não transmite uma alta percepção de valor para as empresas. Anota aí. A primeira dica: me segue aqui no canal, porque se esse vídeo foi bom para você, imagina todos os outros vídeos que eu vou postar e que eu já postei aqui. Beleza? Segunda dica, me segue lá no Instagram, porque lá eu compartilho o dia a dia de uma agência de palestras. O meu Instagram é @ficadicapalestrante. E a terceira dica, cobre no mínimo R$3 mil pelas suas palestras.
E eu sei que mesmo eu falando aqui que as empresas pagam em média 20 mil reais por um palestrante, falando aqui que eu atendo todos os dias agências, eu sei que palestrantes que cobram menos que isso são ignorados pelas empresas, passam uma baixa percepção de valor. Vai ter palestrante que não vai fazer isso. Vai ter palestrante que vai achar 3 mil reais caro demais. E nesse caso, eu tenho uma coisa para te falar. Eu percebo que palestrantes que têm um preço menor que 3 mil reais são vistos como amadores pelas empresas. Lembra, as empresas pagam em média 20 mil reais por um palestrante. Ou seja, se aparece um palestrante cobrando 800 reais, esse preço automaticamente não condiz com a realidade que aquela empresa está acostumada a pagar por um palestrante. E aí a conclusão que essa empresa vai tirar é de que a sua palestra tem um grau de qualidade menor, simplesmente por ver o preço da sua palestra. Olha só, os seus materiais de comunicação transmitem baixa percepção de valor e você acaba colocando um preço baixo. Ou seja, você acabou de carimbar que você realmente é um palestrante iniciante, um palestrante amador. Não cometa esse erro. Lembre-se, o preço médio que as empresas pagam por um palestrante é 20 mil reais. Ou seja, não cobre menos de 3 mil reais pelas suas palestras. Não tenha medo de cobrar 3 mil reais. Ao contrário, se preocupe em aumentar o preço da sua palestra para mais de 3 mil reais. E antes de mais nada, cara, lembre-se, você não consegue vender aquilo que você não compra. Se convença de que todos esses anos de experiência que você construiu, todas as suas horas de estudos, todas as suas horas sem dormir, as pessoas que já foram transformadas por você, com certeza esse acúmulo de experiências vale mais de 3 mil reais. Quanto vale uma vida transformada? Me diz aí. Quanto vale uma empresa transformada? Com certeza vale mais de 3 mil reais, ou não? Caso você já cobre mais de 3 mil reais, melhor ainda. Isso significa que a única coisa que te impede de aumentar o preço da sua palestra para 10 mil reais ou mais é simplesmente aumentar a percepção de valor que os seus pontos de contato transmitem para os seus possíveis clientes. Esse é o meu recado para o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha tirado valor aqui desse conteúdo. E o jeito de eu saber se esse conteúdo, se essa informação que eu acabei de te passar é relevante para você, é por meio das curtidas, é por meio dos comentários. Então não economiza, comenta, curte aí. Tá bom? Não se esquece de ativar esse sininho aqui também abaixo desse vídeo para você ser avisado sempre que eu postar qualquer vídeo aqui no canal. E não se esquece, a régua que limita o aumento de preço da sua palestra é a percepção de valor que você transmite. Fica a dica, palestrante!